A graça e a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Monteiro e esse canal é falando sobre sonhos proféticos, profecias, né? Então, eu venho aqui, eu passei um tempinho sem gravar, porque eu estava num momento muito difícil. E eu estava esperando mais alguns fatos para que eu pudesse passar para vocês. Agora eu estava conversando com as minhas filhas, não, eu vou falar, né? Embora eu já possa adiantar muita coisa. Eu estou um pouquinho rouca, mas isso não vai impedir para que esse vídeo saia. Então, há 4 sonhos, 4 sinais, né? Que você vai perceber que chegou a tua hora. Então, mas eu quero deixar um versículo para vocês, viu, gente? Em Jó 8, capítulo 8, versículo 21, que Deus vai te dizer da seguinte forma: Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Porque eu quero deixar essa palavra a princípio para vocês não desistirem. Eu brinquei com a minha filha, tem promessa? Ela disse, tenho. Eu fiz, se prepare para sofrer. Mas é um sofrimento que eu digo a você que a todo momento Deus vai estar junto, se comunicando, né? E fiquem atentos para os sonhos. Quando eu coloquei esse versículo aqui, para não desistir. Porque o que vem é muito maior do que o teu sofrimento, do que o teu deserto. Então, veja, eu vou falar de 4 sonhos que ficaram muito nítidos nesse processo meu. E eu não quero me demorar muito, porque eu sei da ansiedade que é. Toda vez que a pessoa abre, né, um vídeo aqui, todo mundo quer realmente uma resposta rápida. E eu gosto de gravar vídeos curtos. Quem não me segue, eu peço que me siga. Eu vou ficar agora realmente mantendo o canal mais alimentado. Tem muito conteúdo das minhas experiências. Fiquem atentos aos sonhos. Deixa um caderninho do lado, quem tem promessa. E anota os sonhos e vem buscar o significado. Tem algumas pessoas me procurando. Quando eu vejo, rapidamente eu respondo. Às vezes no mesmo dia, em pouco tempo. Porque quando Deus fala, Ele está querendo que você entenda. Não é isso? Então, veja, o primeiro sonho que me chamou a atenção foram 4 sonhos de gravidez. Presta atenção, eles são muito claros. Então, foram inúmeros. Eu tenho um caderninho já aqui, perto da minha cama, para anotar. Quando eu percebi que Deus estava falando muito através de sonhos noturnos, visões noturnas. Cada pessoa chama geralmente de uma forma. Mas eu tenho esse dom de profecia, o dom de visão. Quando eu percebi que eu comecei a anotar, e eu fui vendo que aquilo que acontecia, que Deus estava falando, acontecia na realidade. Então, o primeiro sonho foi mulher. Uma mulher com um neném no colo, amamentando um neném. Eu vi vários profetas que eu gosto muito falando sobre isso, mas teve um que na hora eu não gostei do que ele falou, né? Porque a gente é bem imediatista e realmente o deserto, o meu durou em torno de 4 anos. 4 anos de promessa, mas foram décadas de sonho. Então, aquele sonho que você tem, aquela área da tua vida, que você luta muito, tem muita dificuldade, saiba que é ali que Deus vai operar. Para que você esteja, né, numa caminhada de testemunho, porque quando você realizar aquela promessa, aquele propósito na tua vida, vai virar testemunho, né? Você vai fortificar outras pessoas. Quando eu iniciei esse canal, eu tive uma batalha espiritual enorme. Satanás não queria que eu falasse aqui o processo. Agora eu cheguei na sala, né? Aconteceram uns problemas hoje, umas lutas comigo, já orei, já entreguei na mão do Senhor. E eu cheguei para minha filha, agora eu vou lá gravar um vídeo para mexer com o império, né? Com o universo de Satanás. Então, veja bem, o primeiro foi, sonhei com uma mulher que ela estava com um neném novinho amamentando. Eu vi alguns profetas falando que era um momento de você receber sua promessa e que amamentando era algo que Deus queria que você alimentasse aquele sonho. É mais ou menos assim. Mas teve um que falou uma coisa bem interessante na época, eu não gostei, foi o que aconteceu. Ainda não é o momento. Se você sonhar amamentando uma criança, Deus está dizendo que vai realizar o teu sonho, mas ainda não é o momento. E realmente, de todos os significados que eu peguei, só um falou isso, e foi isso que aconteceu comigo.
Mas Deus está dizendo a você o seguinte: alimenta. Alimenta, que é esse daí. Mas por você estar com o neném no colo, próximo de você, implica dizer que você já está provavelmente em contato com a tua promessa. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava em contato com a minha promessa, mas o Senhor queria que eu orasse, continuasse segurando esse projeto em oração. Então, depois desse... Eu vou dar o tempo também para vocês. Fica ligado até o fim. Né? Porque nós vivemos o Kairos e o Cronos. Tem uma diferença grande do Cronos para o Kairos de Deus, que é o momento exato que vai acontecer. Agora eu percebi que do de Satanás não tem muita diferença pra gente, não. Eu vou dizer a vocês, vou lembrar para colocar aqui nesse vídeo. Então, veja bem, realmente aconteceu. Eu estava em contato já com a minha promessa, só que ainda não era o tempo. Deus estava dizendo: alimenta, sustenta em oração. E depois daí, veio uns 3 meses depois, e eu estava bem arrasada, porque eu entrei com tudo, investi com tudo, porque eu pensei o quê? É a minha hora, mas não era a hora ainda. Não adianta tentar botar uma mãozinha para ajudar Deus, porque vai acontecer no tempo dele. E o tempo dele é o melhor, porque ele está preparando os dois lados. Ele está preparando tudo para que aquele propósito aconteça. Né? Como foi com o Evangelho. Não teve um tempo enorme de preparação. Preparando cidades, preparando ruas, preparando situações, para que na hora exata o Evangelho fosse propagado. Não foi isso? E foi perfeito. Então, mesmo assim, é com a gente. Deus está dizendo aí a você: alimenta. É isso aí mesmo. Segura em oração. Né? Que é teu. Segundo sonho, depois dos 3 meses, eu estava bem abatida, quando Deus me mostrou uma mulher grávida. E eu escuto muitas pessoas falar: se não for você, for outra pessoa, é porque não é seu. Não é assim. Porque eu via uma mulher, e aquela mulher representava a mim. Então, veja, aí eu estava grávida numa maternidade, uma pessoa tinha terminado de ter neném, eu era próxima. Aí o que foi que eu pensei? De novo, chegou a minha hora. Deus está dizendo que chegou a tua hora. Mas o Cronos e o Kairos não é o mesmo. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Mas ele está dizendo: tu está perto, chegou a tua vez. Depois daí, e aí, Luciane, irmã Luciane, quanto tempo foi? Daí, sabe quanto tempo foi? 1 ano depois. 1 ano e 1 mês depois. Então, eu só ia amamentando o neném. Deus mandava eu alimentar esse sonho em oração, sustentar em oração, porque não ia ser fácil. Segundo sonho, eu estava grávida, eu era próxima da fila. E eu pensei: é agora. Nossa, depois daí foi muito sofrimento, foi muita luta. Feito a profeta missionária Mariana Alexandre, que eu sou apaixonada por ela. Ela, se não tivesse na minha caminhada, eu não teria conseguido. Então, depois daí que eu sonhei, que eu estava na maternidade grávida, a barriga enorme, e eu era próxima da vez. Dentro daí teve outros sonhos também, mas eu estou falando desses 4. Foi em torno de 1 ano e 1 mês. Quando eu sonhei, eu com a perna em posição de parto normal. Aí a mesma mulher aparece o 3º sonho. Não foram 4 que eu falei? Então, o 3º sonho, a mulher de perna aberta, em sentido de parto normal. O que significa um parto normal? É um parto de tempo. Chegou a hora, no tempo. Naturalmente, né? No tempo de Deus. Antes disso, eu tentei várias vezes ajudar a Deus a antecipar. Não vai acontecer. Só vai ter raiva. Deus está pedindo só para tu orar e ficar na tua. Eu até brinco, né? Deus diz assim: ficar na tua. Sabe como é que Deus diz ficar na tua? Quando ele fala assim: fica na posição. Eu sempre digo em outros vídeos: qual é a posição que você tem que estar de joelho no cantinho de perseverança, porque é lá que vai chegar o milagre. Então, quando eu sonhei, eu fiz: ai, agora é. E eu lá. Todos os dias foram fáceis? Não. Teve dias que eu fiz: Senhor, eu vou ficar aqui nesse cantinho, orando, mas eu estou só por obediência. E teve vezes que Deus fez: a tua força está acabando, e eu vou te abastecer para tu aguentar mais. Mas foi muita coisa nesse percurso. E depois daí, tem o tempo da promessa e tem o tempo de aviso.
Então aconteceu esse depois de um mês, 1 ano e 1 mês por aí, uma mulher tendo a perna em sentido de parto normal, foi que a dor aumentou, viu? Foi que a dor aumentou. Aí depois, o quarto sonho, que fala que o teu deserto chegou ao fim, eu sonhei com aquela mulher com a cabeça ferida, sofrimento. Isso daí foi muito confuso na minha cabeça. Depois de uns 2 meses, uma mulher com a cabeça ferida, ela dentro do barco, afundando, desmaiada. O que Deus estava dizendo ali foi uma confusão para mim isso. Eu estou perdendo minha promessa, chorei, doidei. Mas quando a gente perde a promessa, uma promessa, eu já perdi algo muito importante para mim. E é horrível, né? Não é assim, não. Então Deus estava dizendo ali que aquele sofrimento acabou. Então eu digo para vocês, quando eu li aqui no começo de Jó, né? Chegou o teu tempo de riso, né? Foram 4 sonhos, foram muito claros, né? Esse quarto eu fiquei realmente em dúvida. Poxa, depois de lutar tanto, eu perdi a minha promessa? Não. E eu comecei aí, quando Deus fez, acabou. E aí, Luciano, qual é a tua promessa? Calma, vai vir o próximo vídeo. Eu estou nesse momento de aviso que qualquer hora vai acontecer. É um momento que eu tenho que orar mais. Deus já disse, se prepara. Agora é a hora de gritar. Eu tenho vídeos eu falando, Deus dizendo, a hora de gritar, mas ainda não era a hora não. Chegou a hora de gritar, é a coisa mais linda do mundo. É uma das passagens que eu mais amo. Quando ele manda o povo, né, gritar para que as muralhas de Jericó caíssem. Eu estou nesse processo gritando. Eu quero dizer a vocês que não desista, não desista. Se Deus prometeu, não larga não. Eu sempre peço aqui, quantas vezes eu falei isso e depois no outro dia veio a luta para mim e eu tá fraca, abatida, mas eu estou aqui dizendo para vocês, não desista. Luciane, tu já pegou a tua promessa? Não, mas a qualquer momento eu vou pegar e vou dizer para vocês. Quem não me segue ainda, eu queria ter feito um vídeo menor. Quem não me segue ainda, eu peço a vocês, me segue no canal, ajuda muito. E esse canal é falando das minhas experiências com Deus, das minhas promessas cumpridas, como é a luta, como é o vento contrário. Sim, antes de terminar, eu falei para vocês que eu ia falar que o tempo do diabo não é muito diferente da gente, né? Teve um dia que eu acordei com a voz dizendo assim, agora vem um vento contrário. E isso foi numa quinta ou sexta-feira, no domingo para segunda-feira veio o vento contrário. Na minha cabeça, é isso que eu digo, né? O tempo de Satanás parece mais com o da gente. Mas o de Deus eu pensava o quê? Que o vento passava naquele dia e que no outro dia vinha a promessa, né? O momento de gritar não foi assim, viu? Depois desse vento contrário que é levantado por Satanás para que você desista. Como é esse vento contrário, Luciane? Não é o propósito desse vídeo, mas eu tenho outros vídeos falando sobre isso. O vento contrário é quando tu vê que tu perdeu a tua promessa. Satanás vai fazer com que tu veja tu perdendo tua promessa. Mas se Deus não falou nada, não acredita. Se tu olha e vê que tu perdeu, mas Deus não falou nada, não acredita, continua. E eu digo a você, vai chegar o teu tempo de riso, meu irmão e minha irmã. Desiste não. Eu vou em breve estar aqui gravando, né, para vocês um momento que eu vou materializar o meu sonho. Eu estou no momento de aviso. Deus já me mostrou que o meu sofrimento acabou. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Curte, compartilha para quem precisa. Sabe por quê? Porque muita gente não sabe. Eu não sabia como proceder isso aqui. E eu nasci no evangelho dentro da igreja. Eu nunca ouvi isso de uma forma tão forte como eu estou vivendo na prática, né? E com outros profetas fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? Como essa abençoada missionária Mariana Alexandre. Se Deus mostrou que ela iria caminhar comigo. Como? Eu ouvindo as lives dela, às vezes eu durmo ouvindo. Porque quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente escuta outra pessoa dizendo assim, eu venci. Isso daí dá uma força enorme. Olha, Deus já disse para mim, a qualquer momento, te prepara, Luciane. Toma um banho, se alimenta da palavra de Deus, porque tu vai ver a tua promessa. Sim, Lu, mas tu já estás vendo a realidade. É fé. Eu já estou vendo pequenos sinais. Que Deus abençoe vocês. Me segue,
curte e compartilha isso aqui com os irmãos, compartilha, sai jogando, porque Satanás odeia isso. Que os crentes se tornem mais fortes, né? Porque vão realmente ir até o fim, sem desistir. Eu não consigo largar o meu milagre e a minha promessa. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Amém.